Hare Krishna, Dandavat Pranams. Então, Ekadasi, todos os pecados estão no grão. Então, no Ekadasi não se deve comer nenhum tipo de grão. Mesmo karmis e gyanis, todos eles seguem Ekadasi. Todos os Vedas explicam sobre seguir o Ekadasi. Se você não seguir o Ekadasi, então no momento da morte, você vai para a Dhyama Loka e vai ser punido. Então, de acordo com os Shastras, a gente deve seguir Ekadasi. Seguindo Ekadasi é um dos membros de Bhakti. Tem 64 tipos de Bhakti. Um deles é seguir Ekadasi. Então, 64 membros de Bhakti, todos os 64, e Ekadasi é um membro de Bhakti. Então, se alguma pessoa está seguindo Ekadasi, então ela segue porque tem medo de ir para o inferno. Então, por seguir Ekadasi é Bhakti. Mas isso é Vaidhi Bhakti. Porque eles estão fazendo Ekadasi por medo do inferno. Então esse Ekadasi, o Ekadasi levará para Vaikunta, esse Ekadasi. Isso é Vaidhi. Por quê? Porque é feito através do medo. Vaidhi Bhakti é seguir as regras e regulações dos Shastras. Então aquele que segue Ekadasi, mas alguns estão seguindo Ekadasi como Bhakti total. Estão fazendo Ekadasi por quê? Porque seu amor e afeição, por causa do seu amor e afeição por Krishna, eles querem ver Krishna feliz. Então por causa disso, então isso é chamado de Bhakti. E esses irão para Goloka Vrindavana. Isso é Raganuga Bhakti. E o outro é Vaidhi Bhakti. Qual é o propósito do que a gente faz? Das coisas que a gente faz? Você sempre tem que estar pensando sobre isso, refletindo sobre isso. De acordo com o que você pensa sobre, então o fruto. Qual é o propósito? Qual o propósito de receber o fruto? Qual é o propósito desse trabalho que você faz? E se eu, por exemplo, dou alguma coisa em doação? Qual o propósito de você fazer essa doação para alguém? Então, por exemplo, se você quer ir para os planetas celestiais e por esse motivo você está indo para fazendo doações, então você vai para o planeta celestial. Não, e você pensa, não, eu quero receber Krishna Prema no meu coração. Então você obtém Bhakti. Então isso depende de qual o propósito. O propósito. Então o que você faz?
A Krishna, ele pergunta isso para os gopis. Por que vocês vieram aqui? Swagatam, sejam bem-vindas. Krishna está falando para as gopis. Vocês são bem-vindas. Então vocês escutaram minha flauta e vocês vieram aqui. E eu estou dando boas-vindas a vocês. Mas, por que vocês vieram aqui? Qual o propósito de você vir aqui? Qual o motivo de que você está aqui? Tudo é devido ao efeito que você faz. Só um minutinho, vou abrir o altar aqui. Haribol. Tudo tem causa e efeito. Você está fazendo, trabalhando. Qual é o propósito disso? Qual o seu propósito? Por quê? Você está fazendo negócios para conseguir dinheiro. Qual é o propósito de você governar um negócio, administrar um negócio? Para obter dinheiro. E o que você vai fazer com esse dinheiro que você está recebendo? É a segunda pergunta. Com o que a gente faz para que você usa esse dinheiro? Você recebe alguns dólares, certo? O que você vai fazer com esse dólar? Você vai comprar arroz, dal? Você vai manter sua família? Então, qual é o propósito de receber esse dinheiro? Manter esse corpo material? Manter uma família? Você terá uma casa, casará, terá filhos, vai manter a sua família. Então, Dharma, Artha, Kama. Dharma, Artha, Kama é desenvolvimento econômico. Tudo que você for fazer com o seu corpo material, você deve seguir essas três coisas. A religião, Dharma. Qual religião você está seguindo? É hindu, cristiano, cristão, muçulmano? Eles estão também seguindo esse Dharma do mundo material. Artha é econômica. Economia é desenvolvimento econômico. Então você quer ir avante economicamente? Desenvolver seus negócios? Quais os desejos que você tiver no seu coração, você busca realizá-los por ganhar dinheiro. Então, todo o dinheiro que você guarda, você pode até dar para doações para pessoas pobres. Srila Gurudeva está falando do dia de Ekadashi, tá? Então você está fazendo sobre Dharma, Artha e Kama. E além desses três, tem Mukti. Muitos trabalham muito e ficam cansados.
E eles ficam pensando, eu trabalhei tão firmemente, eu fiz tanto para manter uma pessoa e agora essa pessoa me abandonou. Por exemplo, se alguém morrer, o corpo, quando a pessoa morre, você pensa, isso também vai acontecer comigo. E o corpo dele foi queimado, então você está no funeral. Então você também sente, isso também vai acontecer comigo. Então eu tenho que me desapegar de todos esses apegos que eu tenho. Então depois de um mês, você voltou para suas atividades anteriores. Porque o seu apego já se foi. Isso se chama Markata Vairagya. É uma renúncia com o macaco. O macaco ele não veste roupas. Ele senta e se alguém chega próximo, ele pula nessa pessoa. Isso é chamado Markata Vairagya. Tem a Falgu Vairagya. Internamente ele tem muitos desejos, mas externamente ele mostra renúncia. Ele veste, ele quer ter boas roupas. Esse tipo de pessoa é chamado Falgu. É Falgu Vairagya. Dentro ele tem muitos desejos, mas externamente ele parece tão renunciado. Ele quer ter roupas boas. Isso é chamado Falgu Vairagya. Em Kayak tem um rio chamado Falgu, o rio Falgu. E todo mundo vai para lá com seus para fazer seus pujas para seus antepassados, adoração aos seus antepassados. Esse é o Falgu, rio Falgu. Você foi a Gaia já? Não? É em Bihar. As pessoas vão lá e você não pode ver a água. Você não pode ver a água. Por isso que é Falgu, o rio Falgu. Como eles se você fizer esse Shraddha, Pritu Shraddha, para os seus antepassados, então seus antepassados são liberados. Quando Chaitanya Mahaprabhu, para ensinar os outros, ele foi para Gaya. E ele foi a Vishnupadma para dar prazer a Vishnu em Gaya. Então você pode ver as pegadas. Então Chaitanya Mahaprabhu encontrou Ishvara Puripada lá. Então Mahaprabhu disse. Então Chaitanya Mahaprabhu disse, indo para Ganha, teve benefício para mim, porque eu conheci Ishvara Puripada. E por ter o darshan do sadhu, a minha vida foi sucesso, teve sucesso. Assim como o sol nasce e o sol se põe, isso é chamado de fog. Fog é... Então, da mesma... tira como é que é? Cerração. Então, por ver
sado, as suas falsas concepções são destruídas. Só por ter o darshan do Vaishnava, seu pecado é destruído. Se você vai para Ganga, então seu pecado é destruído. Em Rishikesha. Então, se você ter o tomar banho no Ganges, seu pecado será destruído. Mas só por ter o darshan de Vaishnava, seu pecado será destruído. Então, se você está fazendo com fé firme, de outra forma, você pode ter o banho, tomar até o banho do Ganges, mas não vai ter efeito. Como um pescador. De manhã cedo, ele toma banho no Ganges, o pescador. O pescador, ele pega o peixe. Ele tem um barco. Ele tem o pecado, ele tem pecado, mas ele não é destruído. Por quê? Ele também está tomando banho no Ganges. Mas por quê? Porque ele não tem fé. Ele não adquiriu fé ainda. Que Ganges é Chinmaya. O que o pescador está fazendo? Está indo pegar o peixe e limpando o peixe. Ele está tomando banho no Ganges. Mas ele ainda está pensando em pegar o peixe e matar o peixe. Isso é um pecado. Se ele não estivesse tomando banho, então ele não pegaria os peixes. Mas por quê? Ele está tomando banho no Ganges e ainda não é assim, não é purificado. Por quê? Ganges é a água adorada pelos Brahmanas. Por Brahma, mesmo assim, ele tendo tomado banho no Ganges, ele não foi purificado. Por quê? Porque você não tem fé. Que essa água realmente lavou os pés de Bhagavan. Você tem que ter fé. Então, quando você toma banho no Ganges, então é como um elefante. Sabe o elefante? Ele toma um banho e daí quando ele sai, ele pega areia ou lama e passa no corpo. Então é como um elefante. Se você toma banho e não tem nenhuma fé, isso você não obterá o fruto. Então, eles dizem, o peixe vive na água. E o peixe não é puro. O peixe é impuro. Então, por ter tomado banho no Ganges, ou com fé, você tem que ter fé. Na manhã muito cedo, tomar banho. E se eles abandonam o corpo, eles vão para os planetas celestiais. Então, se você toma banho todas as manhãs e você obtém os planetas celestiais,
Mas se você vai para Mag, você vai para Brahma Loka, Satya Loka. Se você tomar nesse período de Mag, que é um mês, né? Mag. Se você for no mês de Mag e você vai para o Trivedi, que é o encontro de 3 rios sagrados, e toma banho lá em Mag, então você vai realmente para Satya Loka, Brahma Loka. Então, Parameshvara. E se você tiver Tulasi em torno do seu pescoço e tomar banho, então depois do momento da morte você vai para Vaikunta. Srila Gurudeva está recitando o verso que fala sobre isso. Mas Tri não significa simplesmente Satya, Srit, Tulasi. Para Sri, o mais elevado, e Tulasi. Aquele que tem Tulasi em volta do seu pescoço e toma banho, no momento da morte, ele vai obter Vaikunta. Essa é a glorificação a Tulasi. Então, por isso que as pessoas devem sempre vestir Tulasi em torno do seu pescoço. Então, aquelas pessoas que não vestem Tulasi, depois da morte elas vão para o inferno. Então, o que eu estou dizendo, porque se você seguir Vaidhi Marg, porque eles seguem por ter medo a ir ao inferno. Então, o Vaidhi, eles estão seguindo os regulamentos de Bhakti, porque eles têm o sentimento de medo de ir para o inferno. Mas se você é Raganuga, você veste Tula, se você segue Ekadasi, por quê? Por quê? Porque Krishna ficará feliz. Então, quaisquer que sejam os membros de Bhakti que você está seguindo, qual o propósito que você está seguindo? O único propósito é por amor a Krishna. Para a felicidade de Krishna. Por que você está vestindo Tulasi em volta do seu pescoço? Para a felicidade de Krishna. Por seguir Ekadasi para agradar Krishna. Esse é o objetivo principal da Raganuga Bhakti. Tem muitos nomes para Raganuga. Loba Bhakti. É chamado também Loba Mai Bhakti. Qual o greed, qual o desejo, né, a avidez que você tem, o seva? Muitas e muitas vidas vezes de vida você obteve Sukriti. E mesmo assim você não teve a possibilidade de obter Krishna Prema por causa dessa loba, essa avidez que você deve ter para obter Prema. Que eu gosto de servir Krishna, a avidez, que vidas após vidas eu vou fazer o serviço aos pés de lótus de Bhagavan.
Qual é o propósito da avidez? Não tem nenhuma razão que você tenha essa avidez. Então, por exemplo, se alguém diz que quer rasa gula e tem essa avidez por ter a rasa gula, então quando ele vê isso, quando você tiver essa avidez de como eu vou obter, como eu... Ok, você foi pro mercado e viu a rasa gula. Como eu vou pegar essa rasa gula? Então, como você vai pegar essa rasa gula? Agora você tem que pensar sobre isso. Então, você vê alguma coisa. Como, por exemplo, eu escutei algum Harikata, ou escutei sobre a rasa gula. E, o que é rasa gula? Então, é muito, muito bom doce. É um doce muito, muito bom. Keyword. Ele é feito no ghee. Giver. Ele é frito no ghee. Giver. Então, o Gurudeva, ele gostava de Giver. É muito, muito doce. Se você comer Giver, quem nunca experimentou vai pensar o que é Giver. Eles vão falar Gover. Deve ser algum jogo de palavras, né? Giver. Mas se você coloca na sua boca, ele derrete. Ele derrete na sua boca. É tão doce. Então, a avidez. Você escutou o nome desse doce, mas como você vai obtê-lo? Esse doce. Você tem que entender e se absorver em como obter isso. Então, como isso será manifesto? Como obterá isso? Você deve ter esforços. Como Vishwanath Chakravarti Thakur está dando o exemplo que uma pessoa que tem muita avidez e beber leite demais, mas ele não tem ele não tem dinheiro, como por exemplo, todo mundo tem alguma coisa que é favorita. E mesmo que eles não tenham isso, eles pensam, eles ficam pensando muito sobre isso. Manga, por exemplo. Qual é o seu pensamento favorito? É manga, sobre manga, sua coisa mais favorita. Algumas pessoas comem banana. Algumas pessoas amam bananas. Mas por que banana? A pessoa que cresce meio braba, você alimenta ela com banana. A banana vai acalmá-la. Então, banana, se você tiver febre, então de ira, então a banana vai abaixar essa febre. We cannot compare ourselves with monkey.
Você não pode se comparar a um macaco. Isso é para os humanos. Se você come banana todos os dias, sua ira irá diminuir. Interessante. Então, tem alguma coisa que é favorita. Todo mundo tem alguma coisa que é favorita. Algumas pessoas têm algum desejo. Alguns vão por Guiana, conhecimento. Mesmo eles estão fazendo, mesmo que eles tenham se formado, fazem PhD e continuam estudando. Por quê? Porque eles têm Guiana. Eles querem obter conhecimento. Eles sabem. Mesmo que eles estão estudando, eles estão sabendo que não vão usar a todo momento. Eles, por exemplo, estão estudando física, matemática. Às vezes eles não vão usar isso. Você usa física e matemática todo dia na sua vida? Eles estudam A mais B. E isso vem para o seu dia a dia de trabalho? Não. Todas as tuas vidas estuda física, química, todas as fórmulas que você tem que lembrar as fórmulas. Especialmente em ciência, tem tantas fórmulas. Fórmulas e fórmulas e fórmulas. E vai ser usual na sua vida? É logarítmico, como é que é logarítmico? Você sabe essa palavra, né? Multiplicação, a tábua de multiplicação. Se você vai numa loja, você sabe mais e menos, então você consegue fazer algum cálculo quando você está vendendo alguma coisa. Então você sabe quanto que tem que dar. Mas quando que você vai usar A mais B? A mais B ao quadrado. Tecnicamente você não usa isso no seu dia a dia. Se é seu trabalho, é diferente. Se você é engenheiro. Mas esse é seu trabalho. Mas todo o tempo, lembrando tantas fórmulas, você não vai usar quase nenhuma dessas fórmulas na sua vida. E você faz essa multiplicação e de noite você está fazendo multiplicações? Quando eu estudei na universidade, nós nunca usamos isso. Tudo que a gente estuda na escola, college é universidade. No dia a dia, você não vai usar tudo isso, todas essas fórmulas que você aprende na escola. Mesmo que você saiba muitas fórmulas, isso é tudo conhecimento, conhecimento guiana. Isso é conhecimento. Tudo que os guianes fazem
Como, por exemplo, você diz, um cientista é outra coisa. Talvez você seja um cientista, conversa com outro cientista, daí você ficar falando sobre essas coisas, A mais B mais C. Você nunca usei isso na realidade, mas Bhakti vai te ajudar na sua vida material tanto quanto na sua vida espiritual. Uma vida material e vida espiritual. Ajudará nas suas dois tipos de vida. Por exemplo, se você dá respeito para os seus pais, isso te ajudará tanto na sua vida material quanto na sua vida espiritual. Isso é para a vida material e vida espiritual. Então, na vida espiritual, a especialidade é que isso ajuda em ambos. Como, por exemplo, se por sua mente você estuda o Bhagavad, a sua mente ficará purificada. E isso ajudará na sua vida material e também na sua vida espiritual. Então as pessoas dizem, por que você acorda cedo e faz puja para Thakuraji, oferece para Thakuraji? Isso vai ajudar tanto na sua vida material quanto na sua vida espiritual, se você acordar cedo e adorar Thakurji. Então, isso também purificará a sua mente. As pessoas não entendem. Eles querem ter uma vida material, uma vida espiritual. Então, Artha Kam, Moksha, Mukti. As pessoas querem Mukti. Tem muitas diferentes tipos de Mukti. Você pode ter o corpo como o de Bhagavan. Ou também isso se chama Swarupa Gyana. Sua forma é como a do Senhor. Então, Pancha Purushottam, para obter Dharma, Kama, Moksha, Dharma, Artha, Kama, Moksha. Mas qual é que é o nosso objetivo? Como a gente vai servir Bhagavan? Qual é a minha natureza? Qual é o meu seva para Bhagavan? Então, a natureza da diva é ser serva de Bhagavan. É isso que as pessoas não entendem. Então, nesse mundo material, todo mundo, cada entidade viva, ela está em débito com Bhagavan. Mesmo minha mãe, meu pai, todos estão em débito com o Bhagavan, com Deus. Nós temos 6 débitos com a mãe, com o Guru. Quando a gente nasce nesse mundo material, a gente tem esses 6 débitos com os semideuses, com os devatas, com os semideuses, que eles nos dão o vento, o ar, o sol, fogo, calor. Nós também estamos em débito com os devatas.
com os rishis, com os Sant Mahatmas. Eles fazem cerimônias de fogo. Então faz com que o ambiente fique mais purificado. Se você é um dono de casa, você deve fazer o cerimônia de fogo pelo menos uma vez ao ano. Você deve fazer Agni na sua casa, se você é um dono de casa. Então as pessoas que são ateístas, eles não acreditam que nessa atmosfera se torna pura. Isso é explicado nos Shastras, que os Devatas, eles fazem o quê? Eles estão felizes quando vocês fazem cerimônia na sua casa, cerimônia de fogo. Agni, ela está falando Agni, que é cerimônia, né? Então você se torna em débito com os Devatas. Então de manhã você deve oferecer água para o sol. Então você pega a água e oferece a Deus do Sol, que é o semideus do Sol, de manhã cedo. De todos os planetas, o Sol é o superior. Você deve... Aquele que está na vida familiar, ele deve oferecer água para o Sol. Um pouco de água para o Sol. Então o Sol ficará feliz. Ele ficará satisfeito. Quando você tem o nascer do Sol e está chovendo e você pensa assim, não posso ir para a caminhada da manhã. Então você pensa assim, amanhã vai ter sol. Que bom, amanhã eu posso sair. Tem um ditado que é: dinheiro é melhor do que o sol nascente, que o raio de sol. Se o sol brilha, você fica feliz. Se é escuro, todos os fantasmas e ladrões, eles ficam no escuro. Quando o sol se vai e se põe, então é o momento dos fantasmas. E quando o sol nasce, esses fantasmas eles se escondem. Isso é o que os Shastras dizem. Nós estamos em débito com os semideuses, com os rishis, com os sadhus. Também estamos em débito com outras jivas, com outras entidades vivas, como por exemplo, todos os outros entidades vivas estão ajudando a gente na nossa vida. Por isso que a gente está em débito. Nós não estamos sós. Mesmo outras entidades vivas estão nos ajudando. As árvores estão purificando o oxigênio. Por isso que os Shastras dizem que a gente não deve cortar as árvores. Quando a árvore está seca, daí você deve usar essa madeira. Durante os rishis, eles não tinham o costume de cortar as árvores ou os galhos. Quando os galhos secavam e caíam, eles utilizavam esses galhos para fazer a cerimônia. Eles não cortavam a árvore para fazer. Eles simplesmente pegavam os galhos secos. Eles usavam esses galhos. Você não deve cortar árvores. Como na Índia.
Se você, se você corta uma árvore, você tem que plantar 7. Em Vrindavana está se tornando seca. Vrindavana. Vrindavana é como uma floresta, certo? A floresta de Vrindavana. A descrição de Vrindavana. Tão bela. Mas eles cortaram, e agora? Eles cortaram as árvores de Vrindavana, das florestas. Eles cortando as árvores e construindo prédios. Então, não tem árvores. Então você tem a poluição do ar. Nos países ocidentais, uma coisa que eu vi, que as árvores, eles tomam cuidado, eles respeitam as árvores. O clima. Por isso o ar é mais puro. A poluição. Se você vai para a Índia, é tanta poluição. A respirar é difícil na Índia por causa da poluição. Quando você chega no aeroporto, você já realiza isso na hora, que o ar é diferente na Índia. Se você vive na Índia e vai para os países ocidentais, se você vem para a Austrália, você vai dizer, ó, nossa, você pode experimentar o ar puro. Esse ar é puro. É sem poluição. Por quê? Porque as árvores cortam as árvores, as pessoas cortam as árvores. E como você não vai ter poluição se você corta a árvore? Por isso que a gente está dizendo que nós também estamos em débito com as árvores. Então Mahaprabhu diz, Trinada Pisunityana, seja tolerante tanto quanto uma árvore. E sempre as árvores sempre dão respeito, tanto respeito. Você deve ser tolerante tanto quanto uma árvore. Porque ele está dando o exemplo que a árvore é por que a árvore? Porque a árvore está nos ajudando tanto na vida material quanto na vida espiritual. As árvores nos ajudam tanto. É por isso que nós devemos respeitar as árvores. Então nós estamos em débito com as árvores. Isso se fala débito, essa palavra que ele falou em sânscrito. O Raja com rei. Se não tem líder, não tem rei. Então como é que a gente seria capaz de viver essa vida? Se você é um rei como Ravana, não é bom. Mas se você tem um rei como Ambarish Maharaj, tem tanta diferença entre o rei Ravana e Ambarish. Mas tem tanta diferença entre ambos. Ambarish sempre pensando sobre o que era a felicidade dos seus súditos. Quando Rama era rei, o Senhor Rama era rei, então, pelo débito com o rei, as pessoas dão taxas para o governo. Então, às vezes, se tem um rei como Ravana, eles pegam todo o dinheiro, roubam o dinheiro da população e dão um pouco de dinheiro para os cidadãos
e o resto usam tudo para sua própria gratificação dos sentidos. Se você tem um governante como Ravana. Então esse é um katha do Srimad Bhagavatam. Então, essa personalidade, ela amaldiçoou Parikshit Maharaj. Por quê? Porque ele colocou uma cobra morta no seu pai. E então, após 7 dias, você irá morrer. Então o rei disse, por quê? Por que você amaldiçoou o Parikshit Maharaj? O pai falou pro seu filho. Por que você amaldiçoou ele? Se você amaldiçoou ele, quem é que vai a continuar a governar o reinado? O governante deve ser como Parikshit Maharaj. Se você é capaz de liderar como Ravana, então ele dirá, vai e pegue impostos de todos, e eles serão opostos aos sadhus. E se o sadhu não tem dinheiro, então a gente vai pegar o sangue do seu corpo. Esses reis demoníacos, governantes demoníacos, a gente não fica em débito. Mas esses que ajudam os cidadãos a fazer bhajan e fazem bhajan eles mesmos e mostram como servir Bhagavan, então nós também ficamos em débito com o rei, dessa forma. Com a mãe, com o pai. A mãe e o pai tomaram cuidado da gente. Então, como nós estaríamos salvos da morte? Todo mundo que te deu dinheiro, você tem que pagar esse débito. Senão você tem que voltar para esse mundo material para pagar esse débito. Mesmo se você pegou o dinheiro de alguém, você tem que voltar para esse mundo material e pagar esse débito. Nós viemos nesse mundo. Por que a gente está junto para pagar esses débitos? Se você pagou o débito com essa pessoa, então você seguirá. Então, como os outros de vidas anteriores, tantos outros, nós viemos e depois então por que a gente está aqui? A gente está aqui para pagar esse débito que a gente tem com essas pessoas. Que daí você entende, por que eu tô com o meu pai, com a minha mãe? Porque eu tenho que pagar esse débito. Então, como você pode salvar você mesmo desses débitos? Você abandona tudo, mas toma abrigo a Bhagavan. Então você estará salvo de todos esses débitos. Então mesmo nossos mães e pais, eles são Bhagavan, certo? Eles são partes e parcelas de Bhagavan. Então se nós nos rendemos a Bhagavan,
então nós estaremos a salvo de todos os débitos. Porque no Bhagavad Gita é dito, Mukunda Bhagavan, por fazer bhajan a Bhagavan, todos os débitos serão pagos. Então tudo que o Vaishnava faz, ele pensa em Govinda em tudo que ele faz na sua vida. Por servir Krishna, todos os seus débitos serão completos. Serão pagos. Então você deve se abrigar em Govinda. Não serve servir seu filho ou seu pai, você deve servir Govinda. Então o que você deve fazer? Tomar abrigo em Govinda. Qualquer situação que você esteja, nós estamos em débito com o Bhagavan, certo? E nessa situação a gente deve tomar abrigo em Govinda. Tudo. E ele preencherá todos, ele pagará todos os débitos. Porque se você molhar as raízes da árvore, então toda a árvore terá água. Então se você serve Bhagavan, então todos os nossos débitos serão pagos. Então a gente deve servir Govinda e fazer bhajana Govinda. Então você terá seus débitos pagos com seus pais, por exemplo. Quando você tiver Vairagya, você vai conseguir abandonar tudo. Mas se você está na vida familiar, servir Govinda e respeitar seus pais, não desrespeite ninguém. Simplesmente respeite a todos. Então, por exemplo, no Srimad Bhagavatam, quem é nosso pai? Nosso pai é Bhagavan. Tameva Pitta é um verso, começa assim. Você está dizendo, ó Bhagavan, você é meu pai, meu amigo. Mamadeva. Quem é nossa é pai e mãe original? Bhagavan. Quem é nosso pai e mãe original? Bhagavan. E seu tataravó. Tataravó. O seu pai de ancestralmente 3 vezes. Se você oferecer a Bhagavan, tudo que você faz para Bhagavan. Tudo que você faz, o fruto de tudo que você faz, você dá para Bhagavan. E mesmo que você faça pitrachada, faz adorações para seus antepassados, todos os frutos que você faz, do que você faz, dê os frutos a Govinda. Tudo que você oferece a Govinda, todos os frutos você dê a mim.
Kritan Sharma. Quando você faz yagna, os frutos do yagna, então o Bhagavan diz, tudo que você está fazendo, os frutos, deve ser, se você der para mim, então você ficará livre do pecado. Qualquer coisa que você faça, você oferece para Bhagavan. Você fez uma cerimônia de fogo, Depois, o que você faz com o fruto? Você faz o Punarati, você oferece, e o mantra do Punahati, tudo que eu fiz, Ei Govinda, eu estou oferecendo para ti. Então, eu não tenho bhakti, eu não tenho karma. Se você está feliz, Bhagavan, tudo bem. Se você não oferecer para Govinda, então você terá que pagar. Então tudo que você está fazendo, você deve dar o fruto ao Bhagavan. Então você não terá que pagar pelo karma. Então se Bhagavan está feliz, então você não terá que voltar para pagar todos esses seus débitos. Jai Jai Sri Radhe Sham. Jai Sri Gurudeva aqui. Então acredito que acabou o Harikatha aqui. Foi do dia 4/10, tá? Vou ver se vai ter alguma fala mais aqui. Travou o PC. Aqui terminou o Harikatha, tá bom? Hare Krishna, Jai Gurudeva.